Bom, esse assunto, como o Celso já disse, mas eu acho que é fundamental que a gente possa alinhavar e fazer uma associação de ideias para poder construir a importância desse tema, que é o estudo do magnetismo, das leis dos fluidos, como uma lei natural, né, de Deus, na sua criação desde o início dos tempos, que nós não temos a menor noção de quando, e isso também não é importante, mas o que precisamos conhecer e, de alguma forma, nos deter nessa verdade, é que nós que estamos aqui hoje, decididos provavelmente a nos dedicar um pouco a conhecer a doutrina espírita, nós não temos como não conhecer esse assunto sobre os fluidos, sobre essa matéria única, sobre o magnetismo, sobre o fluido vital e a importância enorme e relevante disso para toda a nossa vida. Então, se a doutrina espírita fala da reforma íntima, nós estamos falando também de fluido. Se a doutrina fala da lei de causa e efeito, nós estamos também falando de fluido. Se a doutrina espírita fala de mediunidade, nós também estamos falando de fluido. Reparem que esse tema, ele é uma constante, ele é basilar para todos nós que queremos conhecer melhor a doutrina. Não tem como trabalhar com a mediunidade, não tem como querer de fato compreender as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e nos tornarmos melhores, sem entender que isso altera inclusive a nossa psicosfera e também o nosso corpo físico. Se nós não entendermos as leis dos fluidos, nós não vamos ter condições de abarcar a beleza que é a harmonia do universo na grandeza da inteligência divina. Esse convite que foi feito para todos nós, por essa casa espírita que nos acolhe sempre tão generosamente, não à toa está trazendo de novo esse tema para o nosso estudo. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de estar aqui participando disso, de ter sido convidada tanto pela Enir quanto pelo Celso, porque eu adoro esse assunto. E como a maioria daqueles que me conhecem sabe que de uns anos para cá eu venho me dedicando mais à parte psicológica, dos estudos dentro da doutrina espírita, tinha algum tempinho que eu não entrava em contato de forma mais detida sobre esse tema. Então, assim, para mim foi fantástico, eu adorei. E espero que para vocês também desperte alguma coisa, fale alguma coisa com vocês. Tudo isso que a gente vai trazer aqui, com muito carinho, com muita dedicação, com muita simplicidade, né? Apesar de que não é muito... não se consegue falar de fluido e desse tema com muita simplicidade, mas a simplicidade que eu quero dizer é sem a pretensão de que nós sabemos tudo. Até porque no livro dos Espíritos, os próprios Espíritos respondem a Kardec quando ele se refere a alguma dessas perguntas, que nós aqui vamos ver, que ainda a nossa inteligência comparativa, dedutiva, não tem condições de abarcar, de fato, a complexidade que envolve esses temas. Exatamente porque não temos elementos. Na verdade, nós não temos nem linguagem, porque para nós nos expressarmos e definirmos determinados aspectos e conceitos, nós temos que ter uma linguagem. Como é que nós vamos ter nomes, substantivos, adjetivos e verbos para aquilo que não conhecemos? Não é possível. Não é possível. Se nós vamos estudar uma ciência nova, seja ela qual for, nós vamos perceber que muitos dos teóricos que descrevem essas ciências, eles vão aplicar neologismos, eles vão criar palavras novas porque eles estão criando e descobrindo coisas novas. Assim fez Kardec. Quando ele fala do perispírito, ele teve que dar um nome para isso. Então ele foi lá no perisperma da flora, das plantas,
e, por analogia, ele criou esse conceito, esse nome, esse substantivo perispírito. Só para mostrar que a nossa simplicidade é justamente não termos a pretensão de querer entender algo que ainda nos escapa, mas dentro das possibilidades que nós temos, com certeza, a partir do Livro dos Espíritos, da Gênese, nós nos detivemos e vamos tentar passar para vocês de uma forma clara, didática, ainda que seja um primeiro contato de alguns que aqui estão, esse primeiro contato, que ele seja convidativo, que ele seja simpático a esse tema que a gente vai trazer. Bom, só para falar um pouquinho das imagens, né, que eu também gosto de fazer isso, essa imagem aqui é uma caricatura, é um desenho que foi impresso num jornal da época, quando se estudava o magnetismo. Na época, né, ainda que os magnetizadores iniciavam fazendo todas essas experiências. Então, essa imagem é justamente de um jornal daquela época. Eu achei super interessante, não podia deixar de trazer para vocês. Então, a nossa aula hoje é a primeira. Nós vamos falar sobre o fluido cósmico e sobre o fluido vital. Toda a nossa construção, ela é cronológica num sentido, né? Não cronológica na criação do mundo, mas é cronológica dentro da Gênese, aquilo que o Kardec coloca desde o início, né? Seguindo os passos que ele também seguiu, para que a gente possa compreender aonde nós queremos chegar. Então é importante que vocês possam compreender que tem todo um entrelaçamento dos temas, das perguntas, das citações da Gênese e de outros autores que vão estar sempre referidos, né? Isso é algo que a gente sempre faz questão de ter, até para vocês também irem à fonte, que são os livros. Os melhores professores são os livros, não somos nós que estamos aqui falando. Nunca é assim. Em qualquer escola que vocês vão, tenham certeza que sempre os melhores professores são os livros. Então vamos fazer um encadeamento de ideias. E é importante então que esse tema e aquilo que a gente vai falar aqui possa ter a atenção de vocês, né? Para que isso possa ser mais útil e mais rico para todos nós. A princípio, eu trouxe algumas frases também dentro de uma sequência importante. Aqui eu trouxe uma frase de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12. Ele diz assim, Jesus: vós sois deuses, e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais. Eu trouxe alguns trechos, algumas palavras ou algumas que estão grifadas. Esses grifos são sempre por minha conta. E esses grifos, eles são importantes justamente para fazer esse encadeamento de ideias que eu estou falando para vocês. Então, prestem atenção aqui, olha. Vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais. Podeis fazer. Nós vamos poder fazer o que ele fez e muito mais. Nós vamos ver com o estudo dos fluidos o que ele está falando para nós, o que ele está dizendo para nós. Aí vem Kardec, né? Praticamente 2000 anos depois, e os espíritos ensinam para ele o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Amai-vos. Nós já estamos sempre envolvidos com esse verbo que é a caridade por excelência e que nós ainda não sabemos a profundidade desse verbo. Não sabemos. Nós estamos experimentando. Em alguns momentos isso parece verdadeiro e honesto, né? Porque brota na nossa emoção de uma maneira muito autêntica. Mas esse amor aqui da caridade, como Paulo cita, como Jesus cita, como os espíritos relembram,
são passos que a gente ainda está construindo. E aí eu grifei o instruí-vos, porque o convite que está sendo feito quando se fala de um tema desse é exatamente o estudo. Não adianta estudar a doutrina espírita superficialmente. Nós temos que entender a grandeza dessa doutrina. Nós não sabemos o caminho de luz que nós temos quando nós entramos em contato com essas verdades trazidas pelo grande, né, Kardec, os espíritos da falange do Espírito da Verdade, que trazem para nós, fazem a bênção de nos relembrar, porque estávamos e ainda estamos todos assolados pelo castigo, pelo erro, pelo pecador que nós entendemos que somos, e Jesus quer dizer que a gente tem que mudar isso. E ele mandou então esse Consolador, que é a doutrina espírita. Então, para mudar, né, não é mais a fé cega. A doutrina espírita é pautada na fé raciocinada. A fé raciocinada precisa de um investimento. Qual investimento é esse? O instruir, o estudar de verdade e aplicar. Esse é o convite que os espíritos nos fazem a todo momento. Ninguém aqui sabe fazer isso, não. Nós também estamos aprendendo. E agora, a terceira frase que eu trago, né, o terceiro texto, é do Leon Denis, um dos 3 continuadores fiéis, especiais, iluminados que Kardec teve. Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion. Esses são estudiosos fiéis que inclusive se debruçaram sobre esse tema dos fluidos de uma maneira também muito dedicada e especial e iluminada. Nós vamos ver alguns trechos que eles trazem para nós. Então vejam o que eles nos dizem aqui. Olha que bonito que o Leon Denis diz. Tudo a ver com o nosso tema, tá? Sempre vamos agregar e convergir o que se fala aqui para os fluidos do magnetismo, para o que a gente está estudando aqui hoje. O sobrenatural não existe. É isso que a doutrina espírita quer ensinar para nós com a lei dos fluidos. Não existe sobrenatural. Vocês precisam entender isso. Nós, né? Ele falando para nós. O sobrenatural não existe. Tudo no universo é regulado por leis. Leis tão rigorosas como as que governam a matéria, e nós sabemos disso, né? A ciência materialista não ensina a física, a química, a biologia, a fisiologia, não ensina que tudo está regulado por leis, não é? Então, do mesmo jeito que as leis regem a matéria, leis tão rigorosas quanto essas, como as que governam a matéria, regem o mundo invisível. Então, o sobrenatural não existe. Existe explicação para o que nós supomos ser sobrenatural. E para conhecer essas leis, o que ele tem que fazer? Para conhecê-las, só há um meio: estudar. Esse é o convite. Isso é um convite. Tenho certeza que todas as turmas de estudo da Casa Espírita vão lotar depois desse nosso curso. Vão ficar abarrotados. Esse é o curso, exato, esse é o convite. Né, o convite. Né? Água mole em pedra dura, tanto pode até que for. Uma hora vai, né? Essa imagem eu trouxe, né, para mostrar ali a mistura nossa, né, de seres materiais e seres espirituais e a nossa essência. Lembram o Evangelho de João? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha aqui, ó. Isso aqui está, por exemplo, esse aqui, tá, ele é nós amanhã. Nós vamos ser ele algum dia. Vejam que ele está criando aqui uma galáxia. Olha que espetáculo. Quem não quer chegar nesse lugar, né? Esse é o caminho. Agora, esse percurso não nos vai ser dado de graça, como não foi dado a nenhum espírito. Não existem anjos, criaturas criadas de forma diferente.
todos nós fomos criados iguais. Isso é uma coisa difícil para a gente entender, né? Porque nós temos ainda em todo o ensinamento milenar da religião, muito essas figuras, né, como os anjos, Jesus mesmo como confundido com a divindade, mas na realidade nós somos todos filhos do mesmo Pai e todos nós temos a mesma origem. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, pergunta 22, logo no início, quando o Kardec vai querer saber das coisas. Né? O primeiro capítulo é sobre Deus, o segundo capítulo ele quer se informar sobre os elementos do universo. E aqui, especialmente, ele está falando da matéria, do espírito e dos elementos que nos interessam aqui para o nosso estudo. Então vamos lá. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Não foi assim que a gente estudou lá no segundo grau, no ginásio, eu sou do tempo do ginásio. Você também? Que bom, estou sozinha nisso. Então, o que os espíritos respondem? Essa era a definição que a gente tinha, não é? O que é matéria? Matéria tem extensão, impressiona os sentidos e blá, blá, blá. Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Não é isso que a gente conhece? A gente conhece a matéria do plano espiritual. A gente conhece a matéria essa aqui, né? Que a gente está vendo. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Olha, ele já está dando aí para nós uma deixa. Ó, você não sabe de nada. Preste atenção. Vocês não sabem de nada. Abram as mentes de vocês para coisas novas que não se estuda na sala de aula normal. Então, estejam abertos a conhecimentos novos. E aí? O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, veja, Kardec está indo, né, por partes para chegar onde interessa. Assim como nós. Nós primeiro queremos entender o que os espíritos entendem do que é matéria, então eles já deram a dica para a gente. Olha, é isso aí mesmo, mas só que não é só isso aí mesmo. Tem muito mais que vocês não imaginam, vocês ignoram. E o espírito, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Vamos seguir. Não tenho pressa. Nós vamos, aos poucos, construir a base do nosso entendimento. Essa aqui é, simbolicamente, o espírito, o elemento inteligente do universo. Tá? Quando a gente está falando espírito aqui, é bom que isso fique bem marcado. Nesse capítulo, reparem que o Kardec coloca a palavra espírito com letra minúscula. Isso é super importante, tá? Porque isso faz toda uma diferença conceitual para o nosso entendimento. Então, quando ele está perguntando o que é espírito, e os espíritos estão respondendo que é o princípio inteligente do universo, os espíritos que respondem isso aqui é com E maiúsculo. Deu para entender? Espírito, né? Esse que falou com Kardec aqui, fala com a gente também normalmente nas reuniões mediúnicas, é com E maiúsculo. Nesse capítulo aqui, Kardec ainda estava perguntando sobre o elemento inteligente do universo. Ele não está falando das individualidades do plano espiritual. Isso precisa ficar claro. Isso ficou claro. Aqui a gente está falando do elemento inteligente, a gente não está falando dos espíritos com E maiúsculo, ok? Vocês podem interromper se quiser, fazer pergunta ou complementar, tá? Fiquem à vontade, né? A intenção é que seja uma coisa assim bem influente. Então, aqui está o espírito, né, que eu escolhi, o elemento inteligente do universo, ok? E aí aqui nós temos a pergunta 27, que é uma pergunta assim
fundamental para a gente entender a lei dos fluidos. Por favor, leia o capítulo 2 do Livro dos Espíritos para complementar essa aula. Se vocês puderem ler a obra inteira do Kardec, vai ficar melhor ainda para o entendimento. Mas, se nesse primeiro momento não há tempo suficiente, leiam o capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Essa é a 27. Pergunta 27, tem que ler. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Ele acabou de perguntar lá, né? Tem o elemento inteligente, que é o espírito, com E minúsculo, e tem a matéria, que ele já falou que não é só isso aqui, para a gente abrir o horizonte. E aí, os espíritos vão responder para ele o seguinte: sim, e acima de tudo Deus. O que se entende aí? Que nós temos 3 elementos no universo. Isso tem que ficar também compreensível. Nós temos 3 elementos no universo. Nós temos a matéria, o espírito e Deus. Ora, Deus é a suprema inteligência, o Criador. Nada é como Ele. O espírito, o princípio inteligente, que é o que evolui, não é matéria. Precisa ficar entendido isso. Espírito é uma coisa, Deus, né? Vamos ler aqui que depois eu tenho um esquema que fica mais fácil. Então, há 2 elementos gerais no universo, matéria e espírito? Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, a Trindade universal não é Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus, Espírito e matéria. Isso aqui é por minha conta, tá? Mas é bem assim mesmo. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Olha ele aí, nosso objeto de interesse. Que, também o grifo é meu, tá? Que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Qual é a matéria propriamente dita? Essa. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Vamos lá. Vamos com calma. Então, olha o que a gente tem aqui. Olha. Os 3 elementos do universo. Nós temos Deus, nós temos o Espírito, que é o princípio inteligente, é o que evolui, ok? Evolui, que eu digo no sentido de chegar um dia a ser um espírito crístico. Esse é o elemento. Só que para isso, ele precisa de um instrumento, que é qual? Esse. Tudo que é espírito não é matéria, tudo que é matéria não é espírito, mas um não pode sem o outro. Só que aqui, quando ele está definindo matéria, ele está explicando para a gente a matéria como vocês entendem. Então, ele está falando dessa matéria aqui. Nós não estamos num corpo físico? Quem é que está falando para vocês? É o meu espírito, através do meu corpo. Só que o meu corpo, coitadinho, ele é muito distante, no sentido da sua constituição da matéria. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um intermediário. E isso para tudo. Eu estou dando um exemplo do meu corpo físico, mas isso engloba todos os seres. A gente vai ver isso melhor depois, tá? É porque a gente precisa de um espaço para entender isso primeiro. Entre o espírito e a matéria, a gente tem um fluido universal, da onde todas as coisas são originárias. Que coisas? Materiais. Porque eu não estou falando desse elemento aqui, eu estou falando desse. Então, o fluido cósmico universal é a matéria original. É a matéria que os espíritos chamam do hausto do Criador. Mas não é aquela matéria que a gente entende, mesmo na nossa maior
suposição de decompor um átomo até um elétron, até um nêutron, até seja qual for, ainda hoje em dia ele já tem mais partículas ainda descobertas, mas ainda não se chegou na matéria primordial. A ciência ainda não chegou na matéria primordial, porque tudo que é matéria vem do fluido cósmico universal. Essa é a matéria única que vai gerar tudo. Então, tudo está em tudo. Por quê? Porque o hausto do Criador, que é o fluido cósmico, envolve todos os lugares, desde o macrocosmo até o microcosmo. Essa parte precisa ficar compreendida no seguinte sentido. Deus, fica muito fácil para a gente entender que não faz parte dos outros elementos que nós conhecemos. Agora, o espírito e a matéria, tendo para nós, eu acho que o espírito também nem é tão difícil entender que é um elemento inteligente. Mas esse fluido universal que dá origem a toda a matéria, e aí toda a matéria é aquilo que não é espírito. Então, se eu pensar no meu perispírito, o meu perispírito, ele não é um espírito, concordam? Concordam? O meu perispírito não é o espírito, mas ele é um intermediário que vai fazer funcionar o meu corpo, não é? Então, se o meu perispírito não é nem a matéria que eu conheço e nem espírito, ele é o quê? Um produto do fluido cósmico universal. Assim como nós vamos ver que todos os fluidos o são, inclusive os fluidos magnéticos, o fluido animalizado. Por isso que essa construção de ideias precisa ser feita. A gente tem que começar lá, do beabá mesmo. Vamos dar prosseguimento, que eu acho que vai ficar mais claro, na medida em que a gente for passando e construindo aí aos pouquinhos o nosso passo a passo. Essa imagem fica muito claro o seguinte: todas as formações materiais vêm do fluido cósmico universal. Desde o macrocosmo, como a gente está vendo aí, essa bonita galáxia representada e pulverizado de estrelas aí, esse céu, significa que cada estrela dessa é um conglomerado de matéria que vem da matéria original, que é o fluido cósmico universal. Ok até aí? Porque a gente vai avançar, tá? É igual videogame. A gente vai subindo de nível. Pois não. Quando você fala do fluido universal, que fala de espírito, ele é o único fluido? Ele é originado do fluido cósmico universal. Agora, essa sua dúvida, ela vai ficar muito mais clara na terceira aula, que a gente vai falar do perispírito. Mas você está no caminho certo, é exatamente isso. Só que isso é uma maneira muito simples que eu estou te respondendo. É claro que entre a matéria original, que é o fluido cósmico, e a construção de um organismo tão complexo como o perispírito, existe aí um passo imenso, Mas você está certo. O perispírito é originário do fluido cósmico. Então vamos lá agora. Passamos para a Gênese. A Gênese, capítulo 6, a uranografia geral. Esse capítulo, que eu sugiro que vocês leiam também, para quem já leu, leia de novo, não está perdendo nada, só está ganhando, e os que não leram vão entrar em contato pela primeira vez. Esse capítulo 6 da uranografia geral, ele foi psicografado pelo Camille Flammarion, que é um dos fiéis pesquisadores e continuadores da obra de Kardec. E o espírito que faz a comunicação pelo intermédio dele é ninguém menos do que Galileu Galilei. Então vejam, olha como nós estamos assim, próximas dos gênios. Nós estamos, Jesus, Kardec, Paulo, olha a falange do Espírito da Verdade que assina aí os livros do Kardec. E a gente ainda não tem, eu acho, a profundidade do valor que isso tem. Talvez no plano espiritual a gente saiba melhor. Eu acho que a gente dá valor. Não estou dizendo que a gente não dá. Mas eu tenho... o que eu estou querendo dizer é que eu penso, pelo menos tirando por mim,
que ainda, assim, é como se a gente ainda não realizasse, né, no sentido assim de realizar, de tomar consciência da grandeza da coisa, né, é isso que eu estou dizendo. Aí vejam, nós vamos agora de novo, nós vamos detalhar agora esse fluido cósmico, nós vamos dar sequência no desenvolvimento da definição dele. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos, assim como eu já falei e simbolicamente nós vimos ali naquele cosmos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria. Então, não só esse elemento primordial vai dar origem à matéria, tanto fluídica quanto essa grosseira, como também as propriedades desse fluido vão se desdobrar em forças. E que força que a gente especificamente aqui está falando? O magnetismo. Então, o magnetismo potencialmente é uma força que está lá, latente, que está lá como propriedade desse fluido cósmico. Ok? Posso seguir? Então vamos lá. Essas múltiplas forças variadas, segundo as combinações da matéria, são conhecidas na Terra sob os nomes. Prestem atenção, tá? Então vejam, a matéria cósmica primitiva tem inerente a ela as forças, como uma das suas características. Múltiplas forças, que são conhecidas na Terra. Vejam, existem inúmeras outras forças que a gente não faz a menor ideia do que seja. A menor. Porque isso aqui para mim já é grego. Imagina, né? Imagina as outras propriedades. Não é nem grego, vai ser vulcaniano. Outra língua extraterrestre. Essas múltiplas forças variadas, segundo as combinações da matéria, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade. Newton, né? Aquela história que ele percebe que uma força fez com que a maçã caísse. Isso parece uma coisa simples, né? Mas isso é uma percepção fantástica. Porque se nós hoje estamos aqui, né, vocês sentados e eu aqui, não estamos flutuando, é graças a essa força gravitacional. Prestem atenção no seguinte, eu não estou vendo a gravidade, estou. Mas não é por isso que ela não está aqui, não é isso? Prestem atenção nisso. Sabe por quê? Porque eu também não vejo o magnetismo. Mas ele também está aí. Aí nós vamos aprender a ativar, né? A usar, a entender, a ver como nós somos deuses e podemos fazer o que Jesus faz e muito mais. Esse é o nosso potencial que nós ainda não temos, até porque precisamos de um percurso enorme e até mesmo alcançar toda essa potência a gente tem que ter um moral sublimado, né? Imagina, por exemplo, se nós na nossa condição ainda bastante ignorante, cheios que nós somos ainda de cangalha, né? Todos esses elementos viciosos que compõem as nossas características, imagina se a gente potencializa todas essas forças aí, como é que seria, né? Então, a gravidade, a coesão, que é justamente a união, né, especialmente dos elementos químicos, a afinidade, que da mesma maneira é uma força, a atração, que também funciona para fazer a ligação entre os elementos químicos e formar a diversidade de elementos materiais, de moléculas, enfim, tudo que se conhece precisa dessas forças para atuar. E aí aqui, obviamente, eu sublinhei o magnetismo e a eletricidade. Os movimentos vibratórios do agente, né, do fluido, são conhecidos sob os nomes de som, calor e luz, etc. A gente tem muita coisa aí para estudar num outro momento, é claro. Agora a gente vai se deter especialmente nessas forças e especialmente no magnetismo, que é
o que de fato nós estamos nos dedicando aqui a estudar. Essa imagem aí eu coloquei para demonstrar assim, a grandeza dessas forças que nos envolvem o planeta e que nós não vemos. Hoje foi muito engraçado que eu estava indo para o consultório e aí eu achei curioso o seguinte, todas as pessoas, né, e como eu estou com isso na cabeça, né, essa aula, e pensando nisso aqui, e dormindo pensando nisso, e acordava pensando nisso, e enfim, eu realmente me empolguei com isso. E aí eu estava subindo ali a João Pessoa e tinha, num horário em que desciam assim, muitas pessoas, que era hora de almoço, e pessoas de escola, e também pessoas... Olha, sem brincadeira, eu acho que de 10 pessoas, 9 estavam com o celular, ou falando, escrevendo, ou no telefone. Aí eu pensei assim, eu falei, olha isso, imagina quantas ondas não estão sendo cruzadas aqui na minha frente, porque toda essa comunicação é por ondas. Eu não tenho conhecimento disso, não é a minha especialidade, mas nós sabemos que essa comunicação toda, audiovisual que a gente tem, e agora essa comunicação pela internet, ela é feita através de ondas. Inclusive o telefone celular, nós sabemos que tem antenas aí geradoras e multiplicadoras do sinal. Ora, que sinal é esse? São ondas que vão fazer com que eu, não sei como, eu também não quero saber porque eu já não tenho neurônios mais para isso, essas ondas são decodificadas e chegam no meu ouvido e eu vou entender então as palavras que estão sendo ditas. Aí eu pensei assim, como eu estou imersa nesse universo dos fluidos, eu pensei assim, falei, nossa, imagina isso no plano espiritual, imagina isso, né, na possibilidade de se poder perceber, e no livro do André Luiz, né, não tinha telefone celular naquela época, mas ele descreve algumas coisas relacionadas a essas ondas de comunicação. Imagina agora, deve ser uma coisa absurda, né, de curiosa, de interessante. E aí eu pensei nisso, e imagina as ondas que são geradas no plano espiritual também, porque o nosso pensamento é onda. E aí as ondas que estão circulando aqui no fluido, que são as ondas dos nossos pensamentos com as nossas qualidades de pensamento e emoção, são nossas, da humanidade encarnada e da humanidade desencarnada. Imaginem vocês isso. E isso tudo está imerso aonde? Qual é o elemento que propicia com que todos esses pensamentos sejam interligados e intercomunicados? O fluido. O fluido diferenciado que envolve aqui a nossa psicosfera. Por isso que eles dizem, né, que tudo está em tudo. Porque nós estamos imersos nesse fluido que, por mais contaminado que seja ainda, né, no planeta Terra, pela nossa grosseria de ideias, de pensamento, é fluido cósmico universal, hausto do Criador, que nós estamos lá envolvidos. Por isso que num pensamento de prece, ou num desejo ardente de amor, nós somos capazes de receber. Por quê? Porque do mesmo jeito que atravessam entre nós essas vibrações grosseiras, o mesmo veículo traz as vibrações superiores. Olha que lindo isso. Isso é lei. Por isso que a gente fala tanto na lei de afinidade, na lei de causa e efeito. Isso é lei. Vamos prosseguir. Ainda o capítulo 6 capítulo 6 não, desculpa. Capítulo... Já até me perdi. 6 mesmo? 6, urografia. Esse fluido cósmico que enche o mundo, que é isso que a gente está... Eu estou propondo aqui, na minha fala, que a gente provoque a nossa imaginação também. Porque se a gente não abrir a nossa imaginação, a gente não vai entender isso. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações,
de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva, o fluido cósmico universal, onde residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. Tudo que é da ordem da matéria que nós vemos e da matéria que nós não vemos, incluindo as potencialidades e as forças, é inerente ao fluido cósmico universal. Por isso que nós podemos tudo. Por isso que ele fala, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais se quiserdes. Porque nós estamos imersos nesse potencial criador que depende do nosso pensamento pessoal e em conjunto para ser qualificado. Estou só dando aqui algumas dicas daquilo que vai ser melhor explicado em outras aulas, tanto pela Enir quanto por mim. Mas é preciso que a gente chame a atenção do link que vai ser feito dentro, por exemplo, dessa frase para aquilo que virá. É isso que nós temos, né, que considerar como o conhecer, como o estudar, como o instruir. Precisa dedicação também, né? Dedicação. Então, vamos ver. Eu trouxe essa fotografia de uma molécula de DNA para fazer uma representação do microcosmo. Eu trouxe uma galáxia, né? Quando a gente estava falando do fluido cósmico universal, que é o elemento que cria todas as coisas materiais. Então, se a gente está falando do macrocosmo, como por exemplo o universo e uma galáxia, a gente está falando do microcosmo também, que são esses elementos que estão inerentes a uma molécula, por exemplo. Também é fluido cósmico universal, diferenciado porque já está dentro do mundo material, mas tem a mesma origem. Ok? Vamos lá. Aí agora vamos fazer o link, a virada, para que a gente possa entender o princípio vital. E o que é ele, da onde ele vem, o que ele faz, por que nós estamos estudando ele, e, enfim, esse é o convite. Esse fluido, ainda estamos falando do fluido cósmico universal, penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital. Então, o princípio vital vem da onde? Do fluido cósmico universal. É uma força inerente a ele. Como é que isso vai se dar? Nós vamos ver. Precisa de condições especiais para que o fluido cósmico, aliás, para tudo, né? Precisa de condições especiais para que o fluido cósmico possa ser desenvolvido e modificado para fazer as suas funções determinadas para cada etapa, para cada elemento, para cada força, para cada função. Então é nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres. Então é para isso que serve o princípio vital, para dar origem à vida dos seres. E a perpetua em cada globo, princípio que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. O princípio vital está lá, latente, até que uma voz o chama. Essa imagem eu trouxe para ter uma sensação de imersão, né? É como se nós tivéssemos a possibilidade de entender que o fluido cósmico universal pode ser por nós e está o tempo inteiro por nós ao nosso redor. Porque às vezes as pessoas confundem o seguinte: quando a gente fala, nós estamos no mundo material, então nós temos as características da própria atmosfera. Ora, os meus órgãos, eles são preparados para respirar e sobreviver a um ar que tem determinadas características, né? Tanto que, se, por exemplo, me falta esse ar, a minha vida corre risco.
Se eu vou para um lugar onde o ar é muito rarefeito, eu também preciso de um período para me adaptar, porque tudo tem o seu sentido. Então a atmosfera, ela funciona não só para a nossa sobrevivência, nós seres humanos, como para todos os seres e também para a função biológica e ecológica. Só que, aonde tem atmosfera, também tem psicosfera. E o que é a psicosfera? A matéria do plano espiritual onde nós estamos imersos. Que é o quê? Fluido cósmico universal. Não na sua pureza, porque já está modificada por causa da constituição planetária. Mas não deixa de ser fluido cósmico universal. Esses trechos que eu trouxe da Gênesis e do Livro dos Espíritos foram assim bastante escolhidos, porque todo esse tema ele é muito rico, os capítulos são muito grandes, as explicações dos espíritos são lindas, a vontade que dá é ficar botando o capítulo aqui para a gente ler junto. Mas é óbvio que isso é impossível e não é produtivo. Mas tentem, de fato, ler esse capítulo 6, o capítulo 14 da Gênesis, ler o capítulo 2 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da primeira parte. Isso vai trazer para nós uma possibilidade de entender todas essas aulas que a gente vai aqui promover. E vocês, com certeza, vão ter possibilidade de entender mais sobre isso. Então, vamos lá. Aí, aqui eu já fui novamente para o Livro dos Espíritos. A gente vai e volta, né? São bem complementares esses estudos, de um livro e de outro. Aqui nós estamos já no capítulo 4, na parte primeira ainda, né? Que fala dos elementos, do princípio vital. Precisamos entender um pouquinho do princípio vital, porque existem na nossa matéria, aqui, né? Aí a gente está falando da matéria do nosso planeta mesmo, né? Nós temos seres que são vivos, que são considerados orgânicos, e seres inanimados, que são considerados inorgânicos. Então, só para que a gente possa relembrar um pouquinhozinho aí de biologia, bem básica, bem simples, né, sem nenhuma pretensão, vamos relembrar então o que são os seres orgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. O que tem vida é ser orgânico, né? O que são os seres inorgânicos? Eu segui a ordem do Livro dos Espíritos, tá? Eles colocam os seres orgânicos na frente mesmo. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, ou seja, não têm vida. Carecem de vitalidade, não têm vida, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, pelas forças, pela atração, pela coesão. Mas isso não faz com que tenha vida, mesmo funcionando dentro dessas leis, dentro dessas forças. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Isso aqui eu acho que é uma recordação bem básica para a gente, né? Para a gente entender. Aqui também uma imagenzinha bonitinha, representando aí uma parte dos seres que compõem o nosso planeta, que são orgânicos, e o planeta Terra, na verdade, a sua crosta, a sua essência, né, é matéria inorgânica, né? É pedra, enfim, tudo isso que a gente conhece muito, eu particularmente muito superficialmente. Vamos seguir então, ainda dentro desse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos é a pergunta que não quer calar. Tem uma diferença, né? Um tem vida, o outro não tem, não é isso? Não é? Então, o que os espíritos vão responder para Kardec? Se há ou não essa diferença. A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Vejam que agora a gente vai entrar de uma forma assim mais focada, envolvendo o fluido vital, o fluido elétrico, o fluido magnético, o fluido animal, o princípio vital, que na verdade são nomes diferentes para o mesmo elemento, né? Porque alguns autores dão nomes bem diferentes, mas a gente precisa. Fluido animalizado também é.
Isso que a gente... Porque a coisa já é difícil. Se nós não entendermos que vários nomes são para designar o mesmo elemento, a mesma força, o mesmo princípio que dá vida aos corpos, a gente vai ficar mais confuso ainda e mais difícil vai ser para o nosso entendimento. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, a matéria vai ser animada a partir da união dela com o princípio vital. Ah, sei. Né? Percebam isso aí, né? Simbolicamente representado uma força poderosa e algo que a capturou. É mais ou menos isso que acontece quando nós, então, promovemos a vida, e é assim que ela se mantém, tanto a nossa quanto a dos seres orgânicos. É preciso, nós vamos ver um pouquinho melhor isso, é preciso determinadas condições, é preciso a existência de um ambiente propício, de um desenho molecular propício, é preciso de um ambiente propício a nível químico, biológico, físico, mecânico, para que essa união se dê. Aí nós vamos entender que isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Isso é totalmente promovido por leis naturais, harmonizadas e iguais, né, para todo o universo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu estou achando que está todo mundo assim tão quietinho. Tá compreensível até agora? Vocês estão podendo acompanhar a evolução das nossas ideias? Tá, Edith? Se vocês não perguntarem agora, se não perguntar depois, é porque a coisa vai evoluindo, né? não importa o que seja, pergunte. Se não soubermos aqui responder, a gente vai pesquisar e traz depois. Tem que ser. O momento é agora. Existe espanador, a gente tira poeira de casa. Tem um que é feito pequeno da boa vontade, que a gente espana a poeira dos neurônios. A vontade que vai funcionar, está na hora. No momento. E é de suma importância, Paulo, porque depois que a gente entrar nas próximas, já que a gente vai falar, vai necessitar dessa base. Exatamente. Senão a gente não vai entender o magnetismo dentro do espiritismo. Exatamente. Não vai entender nada. Por que acontece base? Por que acontece cura? Por que acontece... A gente não vai entender. Os famosos milagres, que supostos, né, por todos nós. Entrelaçado, entendeu? É como eu falei para vocês. Não vamos fazer. Claro, pode. A força do pensamento, a fé nos envolve. Ela é ligada ao fluido vital. Também. Como vem com ondas, você está pensando, você está captando esse pensamento dentro de uma lógica, eu acredito que possa ser, ou você atrai por dentro a força magnética, que a força você atrai para você. Sim. Inclusive, isso é o que acontece numa transferência fluídica pelo passe. Sim, exatamente. E hoje me ocorreu uma coisa interessante, que uma amiga nossa estava passando muito mal e me ligou. Você quer falar no microfone, Clarice? Porque está sendo transmitido e as pessoas que estão... Leva para mim, Leida, para ela. Porque senão as pessoas que estão ouvindo... Alô, tá. Então, era isso. A pessoa me ligou, disse que a amiga nossa, né, ele estava passando muito mal, né, eu acredito que ela estava com síndrome do pânico. Aí eu falei para ela que ela estivesse sentada
né, no cantinho. Eu então ia fazer uma prece, né? Concentrei, coloquei uma Ave Maria, fiz uma prece e fiquei ali mais ou menos uma meia hora em sintonia com a espiritualidade, pedindo, né? Fiz uma prece para não poder ter as Menezes e tal. E depois, passou algum tempo, eu tornei a ligar, eu perguntava, as pessoas estavam, e ela tinha estado, né, se estabilizou aquele temor, que ela estava tremendo, ela não conseguia falar, não conseguia falar. E então, estabilizou. Então, eu acredito que isso seja, né, uma forma que você vai caminhando com ondas, através do seu pensamento, através da sua fé, da sua força, né, atrair uma coisa assim. Eu acredito que seja por aí. Sim, nesse caso você está falando de uma força do pensamento que envolve todo o fluido, não apenas o fluido vital. Com a sua prece, você provavelmente foi auxiliada pelos mentores, os seus, falando do Dr. Bezerra, e os dela. Provavelmente eles podem ter conduzido do seu fluido vital para apaziguar e regularizar algum dos seus chakras. E junto com o fluido dos espíritos do plano espiritual, com o seu magnetismo animal e também com elementos do plano espiritual, provavelmente eles foram capazes de organizar a psicosfera dela, o ambiente espiritual dela, e se porventura houvessem também ali companhias precisando de auxílio, provavelmente também receberam a interferência desse pensamento, dessa prece, porque a prece tem o poder potencialmente aumentado de se fazer movimentar os fluidos da espiritualidade superior. Por isso é que eu falei, quando a gente faz uma prece, a gente abre uma ponte para a espiritualidade superior. Nesse caso, você orou por ela, que foi o objeto da sua oração, que deve ter recebido toda a vibração que você enviou e os fluidos necessários para aquele atendimento. Se provavelmente os espíritos conduziram o fluido vital, eles podem ter aproveitado os seus ou até mesmo de alguém que estava próximo a ela, encarnado. Prestem atenção nisso. Os espíritos, eles promovem a ajuda na medida do necessário, porque se eles forem ficar esperando que nós estejamos ali, do lado de um enfermo, com muito boa vontade e com conhecimento de causa para doar o nosso fluido vital para eles, os espíritos realmente eles iam poder fazer nem 1% ou 0,1% do que eles realizam. Porque enquanto nós estamos aqui, muito dos fluidos que eles recolhem nossos, tanto do fluido que a gente está tentando colocar numa matéria com uma qualidade boa, quanto o nosso fluido vital, muitas vezes esse magnetismo animalizado pode estar sendo aproveitado, armazenado para os hospitais, para os enfermos recém-desencarnados ou aqueles que ainda estão muito próximos à matéria. Então, por isso é interessante que a gente entenda tudo isso que está relacionado a essa aula e a esse início básico do conhecimento do fluido. E não sei se você está respondida. Não, estou. Outra face eu também aquela música da luz e imaginei ela com aquela luz. Espera aí que eu acho que o Celso quer falar. Outra face também acontece. Se você emite um pensamento ruim para alguém, mesmo a realidade que está acontecendo, também atinge. Entendeu? A qualidade do nosso pensamento, segundo a evolução dos mundos, é matéria. Toda matéria não é revestida do fluido cósmico universal. Não foi dito isso no princípio? A qualidade dos nossos pensamentos é que imprime a realidade que a gente está exportando. Se você emitir uma prece, foi realmente um pensamento que atinge. E nós estamos todos interligados, indistintamente. O nosso pensamento daqui atinge quem está lá no Oriente Médio. Todos estamos interligados. Portanto, a responsabilidade de pensar é muito séria. É verdade. Inclusive, eu hoje falei para ela que ela mentalizasse o mentor, que ela fizesse uma prece, e foi isso.
Bom, então acho que você deu uma boa receita aqui para vários de nós, né? O caminho a seguir, né? Obrigada, Clarice. Alguém mais gostaria de perguntar? Quando ocorre, por exemplo, você está pensando numa pessoa, ou você está angustiada, incomodada com alguma coisa, o telefone toca e é aquela pessoa. Isso já aconteceu comigo até entre minha mãe e eu, por exemplo. Eu preocupada com a minha mãe, ou angustiada, tipo assim, tem alguma coisa acontecendo e minha mãe ligar e precisar de mim. Provavelmente é uma condução também dessa afinidade, né, entre vocês e também da preocupação. Da afinidade. Minha mãe Sim. foi só um exemplo. Então, de alguma maneira, o Jung chama isso de sincronicidade. Essas sincronicidades são exatamente esses eventos circunstanciais, aparentemente coincidentes, que se dão, como esse, por exemplo, que você acabou de falar. Isso, na teoria junguiana, na psicologia junguiana, chama-se sincronicidade. Mas vamos tirar do Jung só para ver como os estudiosos, como, por exemplo, um profundo conhecedor da alma humana, como Jung estudou isso. Então veja que isso é um fenômeno corriqueiro e que acontece desde sempre, né? O que nós podemos entender a partir da lei dos fluidos é que existe aí, como o Celso falou, essa distância de pensamento, de sintonia e de vibração, ela não existe quando se trata dessas ondas mentais que vão se propagar no fluido cósmico. Provavelmente a sincronicidade que o Jung fala, e a partir desse seu exemplo, é, de alguma maneira, uma comunicação que a gente talvez ainda não tenha exatamente a explicação para isso, mas com certeza o veículo é o fluido cósmico. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Você falou assim, não, sim, isso é corriqueiro, às vezes foi com a minha mãe. Quando as pessoas têm afinidade, a propensão de acontecer isso é maior, tá? Mas não necessariamente. Mas o que acontece é que nós temos um potencial imenso, que eu não quero entrar nisso, mas eu vou falar um pouquinho para te responder, que é o inconsciente. Inclusive o Jung explica a sincronicidade por essa via. O nosso inconsciente, ele também qualifica o fluido. Ou você acha que é só o nosso pensamento racional? A nossa emoção, ela qualifica o fluido. Então eu posso estar muito transparecendo uma euforia, uma alegria, e a minha alma numa profunda melancolia. Ora, isso é intenso. Isso tem uma energia enorme. E isso é jogado porque é do meu espírito. A emoção não é da matéria, nem fluídica e nem material. A emoção, o raciocínio, a progressão das ideias, moral, intelectual, isso é do espírito. O inconsciente fica no espírito, é o espírito. Então o nosso inconsciente também qualifica o fluido. Os nossos temores, aquilo que a gente quer esconder, aquilo que vai fundo na nossa alma, qualifica o fluido. Por isso, agora eu vou puxar a sardinha para o lado da reforma íntima. Por isso a reforma íntima, porque nós não poderemos ser melhores e virtuosos se não nos conhecermos. E nós não poderemos ser virtuosos se nós não alterarmos a nossa psicosfera. Então o inconsciente seu, sem que talvez você possa ter entrado em contato racional, de alguma maneira fez uma conexão e vice-versa, e essa sincronicidade aconteceu. Ok? Ou não? Tá ok, Silvana? Tá ok, obrigada. É o seguinte, no caso de um doente em coma, como que acontece os fluidos dele? Depende do doente, né? Em coma, Sim, veja bem, se a pessoa está em coma, provavelmente está num estado em que o perispírito pode estar algo deslocado do corpo físico.
Assim como quando a gente dorme. Você sabia que quando a gente dorme o nosso perispírito desloca? Em coma da mesma maneira. Só que tem o seguinte, nós que estamos olhando apenas a matéria, nós não temos como saber se aquele espírito ele tem uma possibilidade de desprendimento que enquanto o corpo está em coma, imóvel, ele se desloca no plano espiritual, porque ele tem essa disponibilidade já moral e fluídica, uma coisa anda junto com a outra. O moral e o fluido sempre junto. Nós qualificamos o fluido com o nosso moral. Se o nosso moral é baixo, nossos fluidos são grosseiros. Se o nosso moral é elevado, nossos fluidos são leves, são cada vez mais etéreos, né? Então, o que eu posso responder para você é que depende da qualidade moral da pessoa que está em coma. E também da proteção e do merecimento dela. Assim como quando a gente está dormindo. Como é que é teu nome? Ivone. Quando a gente está dormindo é igualzinho. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Eu estou fazendo uma comparação assim, bastante simplista da história. Mas uma pessoa em coma, ela também está com todo o seu corpo físico adormecido, sonolento. Aliás, o coma caracteriza, inclusive, em diversos graus, pela inconsciência da pessoa. Concorda? Então, o perispírito, obviamente, vai estar algo deslocado. Agora, como? A que nível essa pessoa tem uma disponibilidade fluídica de desprendimento, eu não sei. Assim como nós, quando dormimos. Por isso que a gente fala, prepare-se para dormir. Ore antes de dormir. Pense bem, bons fluidos. Não leve as suas preocupações, né? E parece que eu faço isso, né? Parece até que eu sei essa fórmula. Eu não sei. Mas eu tenho que falar para vocês o que eu também acho que é o certo. É lógico que nem todo dia é dia de índio. Vão ter dias que vai ser impossível para mim, né? Eu vou estar completamente aborrecida, chateada, preocupada. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma característica perispiritual. Um momento ou outro pode dar o tom, né, da minha preocupação, da minha tristeza, da minha raiva. Quantas vezes a gente vai dormir irritado, né? Eu sou só eu que às vezes vou dormir irritado. Não é, né? Então isso de alguma forma qualifica para menos as nossas vibrações. Mas nós temos uma essência. Uma essência. Então se eu persevero e sou uma pessoa má, imagina como vai ser a qualidade da minha psicosfera, o meu ambiente espiritual, qual vai ser? Péssimo. E aí, se eu ficar em coma, eu vou carregar comigo o ambiente péssimo. Se eu for ótima, se eu for uma pessoa boa, generosa, eu vou carregar comigo a minha condição e a qualificação desses fluidos também quando eu estiver em coma. Percebe? A gente não tem como dizer de uma maneira assim generalista. Isso acontece. Não, vai depender do moral. Como tudo na vida, assim como quando a gente desencarnar, também vai depender do moral para ver onde é que nós vamos poder ficar. Vocês querem perguntar, né? Boa noite. Boa noite. Fala só seu nome, por favor. Eu estou vendo toda essa sua aula e o Celso falou a questão de perguntar, né? Eu não ia perguntar, mas eu fiquei fazendo minhas conexões aqui, né? Porque eu sou muito visual, você está falando que a gente também, né, tem que usar um pouco da imaginação para sem dúvida, senão não entende. Né? Porque isso assim, você tem que transcender. Né? Exatamente. Entender esse. Quando você fala na qualificação do fluido, e você usou a palavra reforma íntima, a gente pode dizer assim, que em primeiro lugar tem um autoconhecimento, um reconhecimento de si, né, das suas emoções, para você dar uma boa qualificação ao seu fluido, para você poder utilizá-lo de uma forma melhor. Tem essa conexão? Total. Do autoconhecimento, da aceitação daquilo que eu sou, né, daquilo que eu ainda tenho em mim, e sem culpa, obviamente, se a gente puder fazer isso, né, reconhecer aquilo que somos ainda, né, como seres imperfeitos ainda, caminhando para a perfeição,
mas tem essa conexão do autoconhecimento com a reforma íntima e a qualificação a partir do momento que eu, sim, total conexão. eu me reconheço e reconheço as minhas dificuldades e qual o pensamento, aí então talvez eu consiga identificar melhor qual é o pensamento que eu estou emitindo. Tem a ver isso? Elisete, não, deu para entender perfeitamente. É exatamente isso, né? Não existe reforma íntima sem o autoconhecimento. Como é que você vai reformar uma coisa que você não conhece? É impossível. Por isso que os espíritos, especialmente o espírito da Joana de Ângeles, investe tanto nas suas obras na reforma íntima. O primeiro passo é entender que nós não nos conhecemos. E o segundo é querer se conhecer. E o terceiro é fazer uma jornada difícil, perseverante, continuada desse autoconhecimento. Ora, se eu me conheço, eu não vou querer mudar para melhor? Ora, se eu não mudo para melhor, eu não vou mudar o meu sentimento para melhor? Aí eu não vou mudar o meu pensamento para melhor? Ora, se o meu pensamento qualifica o fluido, se eu me reformar, eu vou qualificar o meu fluido, tanto perispiritual quanto aqueles que estão próximos a mim, né, que envolvem toda a minha ambiência, vai ser melhor. Isso tem tudo a ver com o que eu estava explicando aqui para ela em relação a uma pessoa em coma ter ou não ter condições de estar desprendida de uma forma mais leve, mais suave ou não. Quanto mais moralizado, melhor a qualidade dos fluidos daquele. Tá bom? A principal linguagem que o inconsciente traz para nós nos autoanalisarmos é a linguagem emocional. O inconsciente não articula uma linguagem racional como o consciente, que nos dirige a personalidade de superfície. Então nós temos que nos preocupar com o que a gente sente. Isso retrata normalmente nossa estatura moral. Diante das dificuldades da vida, diante de qualquer problema, você sabe o que você sente. E isso caracteriza você na profundidade do teu ser. Então, além do que você pensa, que já é uma realidade que já fica exteriorizada no campo racional, é muito importante nós analisarmos o que sentimos também. Porque o sentimento que eclode a cada instante da nossa vida é a nossa linguagem da zona espiritual do inconsciente. Ok, vamos prosseguir então um pouquinho agora. Pode desligar. Vamos lá, vamos entrar então no fluido vital. Vamos tentar organizar as nossas ideias. Lembra a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que eu li aqui para vocês, quando Kardec pergunta se a matéria é assim, assado, tem expansão, precisa ser percebida pelos sentidos, e os espíritos falam assim, é exatamente isso, a matéria que vocês conhecem, mas existem outras possibilidades que vós não imaginais. Não é isso? Então a gente vai precisar usar a imaginação mesmo, de fato. Porque se a gente não ampliar os horizontes das nossas ideias, nós não vamos entender esse assunto. E aí não é só nessa aula não. Em todas as outras aulas nós vamos precisar ampliar essas ideias. Dentro, é claro, até de um pouco conhecimento que a gente tem de física, de química, né? Dá para a gente se virar. Então vamos lá. Aqui eu trouxe o Gabriel Delany, na Evolução Anímica, no capítulo 5, a Força Vital. Eu trouxe assim de uma forma bem resumida um trecho que eu achei que de alguma maneira dá para a gente desenvolver a ideia de como é então que esse fluido vital pode e vai unir a uma matéria e qualificar aquela matéria de orgânica e dar vida a ela. Então o que o Gabriel Delany fala? Na medida que aumentam os elementos na formação da matéria, tá? A matéria vai ficar complexa, vai ficar mais sofisticada. A coordenação molecular, o grupamento dos átomos, né? Então veja, ele está dando exemplos, né? A matéria ela vai ficando mais sofisticada do que qual matéria?
a inorgânica. E as proporções de sua agregação vão se tornando necessariamente mais complexas. E se os elementos, prestem atenção nisso, se os elementos químicos forem dotados de propriedades favoráveis, então precisa ter um ambiente, né? Um ambiente, os elementos precisam se combinar, as forças precisam se combinar. A coisa não é assim, não. Ela tem toda uma complexidade. Então, se os elementos químicos forem dotados de propriedades favoráveis, quais? Uma forte afinidade química, por exemplo, está dando só um exemplo, né? Eclodirão matérias proteiformes, engendrando fenômenos de natureza semelhante aos que caracterizam a vida. Proteiformes, que mudam de forma, que variam, que vem de Proteu, que é um dos mitos gregos, que eu não vou falar aqui. Vocês vão lá no Google e procurem o que é o Proteu, qual é o mito do Proteu. Então, proteiforme, que muda de formas. Então, essa mobilidade, essa flexibilidade, essa complexidade que dá essa característica é que vai dar a possibilidade de o princípio espiritual, o princípio vital se unir à matéria, dando a vida. Então, eu trouxe aqui, porque, volto a dizer, né, eu particularmente sou muito visual, então as imagens representam muito para mim. Aqui a gente tem uma molécula, né, que nem é tão complexa assim, mas que já tem mais elementos. Por exemplo, tem o nitrogênio, além do oxigênio, tem carbono. É uma molécula já um pouco mais complexa, com mais elementos. Então, essa complexidade precisa, inclusive, a disposição molecular. A disposição molecular, ela também precisa estar ali afim para aquele trabalho ser realizado. Qual o trabalho? De unir o princípio vital à matéria. E aí, vejam vocês, nós estamos em 2019. Quando eu estudei isso aqui no A Alma Imortal, do Gabriel Delany, e no livro Leon Denis, do Leon Denis, Depois da Morte, que eu também estudei isso, além, obviamente, dos Kardec. Eles falam que essa complexidade e essa harmonia e esse conjunto de fatores, eles precisam estar casados para propiciar essa união. E aí, hoje nós temos 118 elementos na tabela periódica. Na época do Kardec, do Gabriel Delany, eram 70. Hoje são 118. Isso aqui da matéria como nós conhecemos. Essa. Imagina então como é que é a tabela periódica no mundo espiritual. Imagina, né, a complexidade, porque se não vai descrever elementos, vai descrever provavelmente propriedades, forças, qualidades, enfim. Quando eu trouxe essas duas figuras juntas, o que na verdade eu quero mostrar? Eu quero mostrar que todos esses elementos, imaginem vocês, 118 elementos podendo, né, fazer ali uma variedade de modificações, de atrações, e a variedade de tanto propriedades que são modificadas a partir do desenho das moléculas e da união de um elemento com o outro, quanto do determinado ambiente e as propriedades que aquilo se movimenta. Por isso que a gente tem tanta diversidade. Nós temos 118 elementos químicos, mas olha ao redor. Olha, se a gente for olhar, né, uma praia ou uma paisagem, a gente vê tantas coisas diferentes e todas essas coisas estão classificadas aqui dentro desses elementos. Isso não é lindo isso? Então, olha que harmonia, que beleza, que coisa fantástica que é a natureza. E muita gente ainda está achando que as coisas acontecem ao acaso. É um desperdício eu acho que é um desperdício até de estética, porque isso é tão bonito,
Isso é tão lindo, é tão maravilhoso, que você achar que isso é acaso, eu acho que, sei lá, eu acho que ainda não entendeu muito bem, assim, de ética, de estética, de amor mesmo, né? De sensibilidade, eu diria até. Isso, eu estou aqui dando a minha opinião, tá? Nesse ponto. Aí agora vamos voltar para aquilo que nós já falamos, mas baseado no Livro dos Espíritos, ainda no mesmo capítulo. Pergunta 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? O que vocês acham? Reside em algum elemento? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais, aí eu grifei. Exatamente para a gente poder entender que nós estamos falando da mesma coisa. Princípio vital, fluido elétrico, fluido magnético. É a mesma coisa. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ok? Tá? Aí aqui é uma observação que o Kardec faz complementando essa pergunta. Os corpos orgânicos são assim uma espécie de pilhas. Prestem atenção nisso porque essa comparação é muito interessante. Ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. Que fluido que a gente está falando? O vital, tá? A gente agora já saiu do fluido cósmico já há algum tempinho e já estamos no fluido vital. Então, o fluido que determina o fenômeno da vida é o fluido vital. A cessação dessa atividade vai ocasionar o quê? Se a união disso gera vida, o que vai ocasionar a dispersão disso? A morte. Aí eu trouxe essa figurinha aqui que eu adorei. Vamos tentar imaginar o que os espíritos ensinam na Gênese e que também tanto o Leon Denis quanto o Gabriel Delany tentam descrever para nós essa questão do fluido cósmico. Vamos imaginar como eu trouxe essa figurinha aqui. Vamos imaginar então que esse robozinho aqui, ele não só vai acender a luz, como ele também vai se movimentar na hora em que ele plugar essa tomada. Se vocês quiserem, vocês podem imaginar um liquidificador, um rádio, né, um carro. Vocês podem imaginar o que vocês quiserem. Procurem imaginar um aparelho elétrico para a gente não escapar muito do exemplo. Seja o que for que vocês vão imaginar. O aparelho elétrico que vocês estão imaginando, que foi criado para funcionar na eletricidade, ele não vai ter, na organização dele, ele não vai ter dentro dele os elementos que vão dar condições para que quando a eletricidade entrar, ele vai funcionar? Não tem. Então vai ter que ter fio, vai ter que ter parafuso, vai ter que ter... Eu sou das antigas, tá? Não vou nem entrar na tecnologia moderna. Então assim, vai ter que ter fio, vai ter que ter parafuso, vai ter que ter essas coisinhas todas assim, que precisam estar em disposição, em organização, para que quando eu ligue na tomada ele funcione. O liquidificador, a vitrola, que mais? O rádio, o abajur. Coisas simples. Coisas simples. Imagine você que esse aparelho está lá em repouso. Está lá quietinho, em repouso, mas ele não tem toda a possibilidade de funcionar, ele está novinho. Ele não tem toda a possibilidade de funcionar. O que falta para ele funcionar? Botar o negócio na tomada. Ora, isso daí é que é o nosso corpo físico entrando em contato com o fluido vital. O fluido vital é a eletricidade. Isso daí eu ganho quando? Olha lá, nas células. Gente, estou com câimbra no pé. Vocês acreditam? Estou. Quando acontece a união entre as células primárias, nós recebemos ali uma carga de fluido vital. De quem? Do pai e da mãe. Assim funciona em toda a natureza.
Então, a partir dali eu recebi já a minha carga. E já recebi todo o potencial para virar um ser humano. Aí, só que aqui eu já estou com o corpo formado e estou já fazendo com que vocês imaginem que o meu fluido vital está lá desde que eu nasci, não está? Senão eu já tinha morrido, de vocês também. Então eu estou com uma carga elétrica, né? Então assim, é como se eu tivesse pilhada, né? Eu estou funcionando como uma pilha. Eu pergunto a vocês, se o aparelho que vocês estão imaginando, eles sofrem um pane, ou sei lá, ele cai no chão, ou vocês ficam nervosos e socam ele, jogam na parede, enfim, seja o que for que vocês fizerem, imaginem que esse aparelho soltou os parafusos, rompeu os chips, desarranjou as suas engrenagens. Aí você vai tentar fazer o quê? Ligar na tomada. Vai? O que vai acontecer? Não vai funcionar. Por quê? Está todo escangalhado. Ora, se o meu corpo físico estiver todo escangalhado e eu ainda estou com a pilha lá funcionando, essa pilha não vai conseguir movimentar o que ela precisa, assim como o nosso aparelho elétrico, porque a estrutura está desorganizada, está escangalhada, não está? Então eu estou com a eletricidade funcionando, mas aquilo não funciona. Está ligado, mas não funciona. Mais ou menos é assim com o fluido vital. O que acontece na morte? Se o meu corpo se desorganiza, ou por um acidente, ou por uma doença, ou por velhice, e chega uma hora então que especialmente os órgãos nobres vão falir, simplesmente não tem mais esse arranjo elétrico junto com a mecânica do corpo físico, concordam? O que adianta aquele fluido vital ficar ali? Não tem mais função. Então ele volta para onde ele veio. Ele volta para onde ele foi originário. Para onde? Para o fluido cósmico universal. Da mesma maneira, se eu tenho a minha matéria e eu não ligo na tomada, eu não tenho vida, que é o que acontece com a disposição das moléculas inorgânicas, que não têm afinidade para garantir que o fluido vital se una. Tá fácil, tá difícil, tá dando para entender, tá bonitinho? Gostaram da minha lâmpadazinha? Então vamos continuar. Então vamos lá. Agora sim que a gente vai para o capítulo 10 da Gênese orgânica. A gente vai ter que passar um pouquinho, tá? Porque a gente tem que dar fechamento para isso. Mas não está faltando demais, não. A atividade do príncipe. Aqui, na verdade, eles vão explicar o que eu já falei, dando o exemplo do aparelho elétrico. Mas eu acho que a letra, né, especialmente do Kardec e dos espíritos, precisa ser lida e escutada por nós, porque nós precisamos entender que nós temos que nos dirigir a fontes fidedignas. Se nós queremos aprender, nós precisamos ir a fontes fidedignas. Então saibam vocês que se vocês lerem o capítulo 10, vocês vão aprender muito mais do que apenas me ouvindo. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de uma rotação de uma roda. Aqui ele está usando o calor que uma roda desprende, né, quando existe o movimento, como eu usei lá o exemplo da eletricidade que faz o movimento, ok? Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade. Então, se a gente sair daqui dizendo que o fluido vital é eletricidade, nós não estamos entendendo nada. Ele está fazendo uma analogia, assim como eu fiz. O que a gente precisa entender é que o fluido vital é uma força que nos movimenta, que nos faz ficar vivos. Esse é o fluido animal. Que quem é que tem? Os espíritos com E maiúsculo têm fluido vital? Tem ou não, gente? Não.
O fluido vital precisa da matéria. Então não tem. Ele não vai dispersar e vai voltar para o fluido cósmico quando eu morrer? Então eu tenho que estar encarnada. Ok? Por que os espíritos vêm buscar o nosso fluido vital para organizar os enfermos como eles fizeram lá com a Clarice? Porque eles não têm fluido vital. Nós é que temos fluido vital, os encarnados. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte, por se extinguir tal ação. Ok? Foi o que eu provoquei aqui junto com vocês na ideia do aparelho elétrico, né? Aqui eu também quis mostrar um pouquinho dessa força, né? E como nós somos energia o tempo inteiro, porque toda a matéria é energia, e é exatamente por sermos essa energia que temos essa conexão com o fluido. Porque o nosso pensamento é energia, ele vai modificar o fluido, ele vai qualificar o fluido, ele vai, de alguma maneira, produzir algo que aqui, se eu utilizar o meu fluido vivo, o meu fluido animal, o meu fluido magnético, eu posso estar fazendo uma transfusão e doando vida, entre aspas, para alguém. Para ser tratado, para ser apaziguado, para ser organizado espiritualmente, no seu perispírito e no seu corpo físico. Que a gente está terminando. Esse é o último slide, né, de letras que eu e a Emília fizemos questão de trazê-lo, né, do livro Depois da Morte do Leon Denis, para que esse resumo, na verdade, esse slide, não leiam agora. Esse slide, ele é um pouco da conclusão do que nós falamos aqui hoje e daquilo que, o porquê falamos tudo isso aqui hoje, né, é um passado e um porvir das nossas ideias. Esse é o conteúdo desse slide. A ação dos fluidos sobre o corpo humano é considerável. Suas propriedades são múltiplas, variadas. A ciência do magnetismo não só nos leva a crer na existência da alma, prestem atenção nisso, as experiências do magnetismo que fizeram com que os experimentadores e cientistas e pesquisadores da época entendessem que houvesse uma alma. Isso é cena para os próximos capítulos com a Emília. É bom que a gente está assim, capturando vocês assim, igual propaganda de filme, né, de seriado. A ciência do magnetismo não só nos leva a crer na existência da alma, mas também nos dá a posse de maravilhosos recursos. Fatos numerosos têm provado que com o seu auxílio, magnetismo, se podem aliviar os sofrimentos mais cruéis. Olha aí, as curas, o passe, a prece, a modificação da nossa história mental. Os grandes missionários não curaram pela posição das mãos? Não é? A gente não está na história aí cheio desses exemplos, desses fenômenos que nós consideramos, nós cultura, nós civilização, fenômenos ocultos, parapsicológicos, sobrenaturais, não é? Nós não consideramos assim? A doutrina espírita veio dizer que não é. Mas para isso o que a gente tem que fazer? Estudar. Nós somos deuses, mas se a gente não entender do que se trata isso, a riqueza, né, dessa fala não vai fazer sentido para nós. Eis todo o segredo dos seus supostos milagres. Os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, substituindo as que estão doentes, restituem gradualmente a saúde aos enfermos. É para isso que a gente está aqui estudando magnetismo e espiritismo.
É para isso que a gente está aqui tentando entender. Olha aí essa imagem. Os fluidos. O que vocês acham que representa essa imagem no Evangelho? Que episódio é esse? A mulher hemorroíça. Olha essa imagem, né? Quando ela toca nas vestes do Cristo. Olha aqui, né? Simbolicamente os fluidos dele indo para ela. Ela ficou curada na hora. E isso é considerado milagre. Vai estudar o capítulo 14 que vocês vão entender que isso não é milagre. Isso é lei dos fluidos, isso é magnetismo, isso é fé, isso é reforma íntima. Isso é perseverança, isso é força, isso é humildade. É isso aqui, representado na história da mulher hemorroíça. Que a paz de Jesus fique conosco, que possamos levar todas essas experiências aqui da nossa imaginação e do nosso conhecimento simplista, volto a dizer, despretensioso, mas que do fundo do nosso coração é um convite para que vocês possam, junto conosco, se aprimorar nessa ciência, nessa religião, nessa filosofia linda que é a doutrina espírita. Muito obrigada.